Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo para falar do caso do tatuador lá, que muito bem puniu o ladrão, bandido, desgraçado que entrou na casa dele para roubar uma bicicleta que era usada por um deficiente para ir trabalhar. E aí tem gente falando que, coitadinho do bandido, ô saco! Enquanto não chegam os espectadores, vou cantar um pouquinho aqui. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Nunca tinha rabiscado no verso, tava escrito meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Bom, já tem 9 espectadores, vamos lá. Então, vocês devem estar sabendo dessa história. Um bandido, um merda, um bosta, um sementinha do mal, um lixo humano, foi lá e invadiu a casa do sujeito para roubar uma bicicleta. A bicicleta era usada por um trabalhador de farol deficiente físico. Quer dizer, o cara é deficiente físico, tá lá trabalhando honestamente, e o filho da puta, com todas as condições físicas, inclusive para invadir uma casa, vai lá roubar a bicicleta do cara, filha da puta. Aí vem o tatuador, né? Deu uma coça no bandido, muito bem dada, e tatuou na testa dele: eu sou ladrão e vacilão. Porque é isso que ele é um ladrão e é um vacilão. E tatuou estilo Bastardos Inglórios ali, pegou igual os Bastardos Inglórios faziam com os nazistas lá. E desenhava suástica. Né? Você pode estar até na sua ilhazinha lá em Nantucket, mas você nunca vai tirar essa suástica da sua cara. Fez ele muito bem. O cara não é ladrão? O cara não assumiu o risco? Filho da puta, agora vai ficar com a marca aí. Ou você acha que o trauma de ter a casa invadida é de boa também? Bandido desgraçado. Então, puta que pariu. O pessoalzinho da proporcionalidade rothbardiana acha que roubou uma bicicleta, paga 2 bicicletas. Não é assim não, porra. Tem um dano psicológico de ter a sua casa invadida, tá? Não tem proporcionalidade. Quem falou que é 2 para 1? Essa proporção rothbardiana de 2 para 1 é arbitrária. Você imagina a seguinte situação. Tem uma moça maravilhosa lá que é candidata a Miss, ganha todos os concursos de Miss e tal, a carreira dela depende disso. Aí vem uma gorda feia, tipo Jandira Fegali, assim, com aquela cara zoada dela, e faz um risco na cara da moça com estilete. Você acha que fazer 2 riscos com estilete na cara da gorda feia com a cara da Jandira Fegali é proporcional? Óbvio que não, ela arruinou a carreira da modelo ali, da moça. Então não tem essa porra, não. Não é matemático. Quer positivar a proporcionalidade agora? O bandido é um filho da puta. Invadiu a casa. A casa é sacrossanta. Não é pra invadir. É diferente de roubar uma bicicleta na rua. Uma vez roubaram a minha bicicleta em Santos. Eu tava com um amigo lá. Nós estacionamos nossas 2 bicicletas em Santos. Quando nós voltamos só tava a correntinha. Você acha que se eu chegasse lá e visse o cara cortando a correntinha e tivesse com uma Glock, você acha que eu não estourava os miolos do cara? E você não acha que eu faria muito bem de fazer isso? Puta merda, cara. Estão defendendo o bandido. Vocês não percebem que este tatuador é um herói da sociedade que está defendendo os seus interesses, os nossos interesses legítimos? Afinal, nós somos todos free riders. Nós somos todos caronas desse tatuador. Todos os bandidinhos vão ficar com marginalmente um pouco mais de risco para empreender a próxima ação criminosa. Porra, vai que eu encontro um tatuador desse na minha frente. Então a propensão marginal à criminalidade diminuiu graças a esse tatuador. Todo mundo devia agradecê-lo. Ele devia ganhar uma Congressional Medal of Motherfucking Honor. Tá? Ele devia ganhar uma cruz de combate primeira classe por defeito que fez. E como tá dizendo aqui o meu amigo Lucas Santiago, esse grupo tá cheio de cuck. Tá cheio de gente fraca, de liberar leco, de pagar pau de bandido, proporcionalidade. O cara entra na sua casa, você tem que meter tiro no saco mesmo, rapaz. Existe uma doutrina chamada Castle Doctrine, muito apreciada em estados cabra-homem como Texas, Arizona, Mississippi. Estado de macho, tchê! Não é aqueles estadozinho viadinho, não, Nova York, lá, Illinois, estadozinho de democrata. Ali é estado onde os caras defendem as fazendas dele com espingarda, porra. Então ali existe a Castle Doctrine. O que diz a Castle Doctrine? É a doutrina do castelo. Porque a propriedade de cada homem é o seu castelo. É nisso que repousa a soberania individual. Tirar do homem a dignidade de um soberano dentro do seu próprio castelo, que é a sua casa, foda-se se é um castelo mesmo ou se é uma choupana. É o castelo de um homem. Tirar dele essa dignidade é tirar dele
as perspectivas de crescer materialmente. É tirar dele as perspectivas de independência política, econômica, moral, cultural e assim aumentar o poder do Estado em cima do indivíduo. Vocês não percebem a relação que existe entre o socialismo e a defesa de bandido? Todo puto vagabundo de esquerda, pútridos da esquerda, defendem bandidos. Por quê? Parece uma síndrome. Todo babaca de esquerda defende vagabundo bandido. Por quê? Porque existe uma claríssima relação entre a expansão do tamanho do Estado e defender esses vermes, filhos da puta. Então o tatuador fez ele muito bem. Ele foi bonzinho. Ele tinha todo o direito de matar o cara. Ele tinha todo o direito de pegar uma calibre 12 e falar: ladrão, você tá na minha casa? Então, quem vai te julgar agora é Jesus. Pá! Promoveu o encontro. Enfim. Aí os caras vão chegar pra mim: ah, você não tá sendo cristão. Cara, o que você acha que ia acontecer com um ladrão no Antigo Testamento, rapaz? O que você acha que ia acontecer? Tá lá, se o homem for surpreendido, isso tá em Êxodos, né? Se o homem for surpreendido invadindo uma residência, for ferido e morrer em consequência desse ferimento, aquele que o feriu não será culpado. Porque no Antigo Testamento, os caras sabiam, a civilização, o povo judeu tinha que sobreviver. Eles estavam cercados de tudo quanto é gente que não presta. Estavam cercados de impérios poderosos, de assírios, de babilônios, de egípcios. Quer dizer, não podia vacilar, né? Então, porra, além de todas as dificuldades que eles já tinham, ainda nós vamos ter que lidar com bandidinho, com vagabundo, com... Passa que faca nesse filho da puta, porra. Primeiro a civilização. Porra. E hoje? O que mudou? Nada. Cristo não veio alterar a lei, ele veio reforçar a lei. É, não, mas Cristo veio trazer o amor ao próximo. Exatamente. Vamos agora para Timóteo, Novo Testamento. Um homem deve prover o seu lar. Prover não é só de pão, não. É prover de segurança. Então, por amor à civilização, nós devemos acabar com esses bandidos, caceta. Já dizia Sade, poeta persa do século II. Aquele que poupa o lobo é cruel com as ovelhas. Cristo mandou amar o próximo. Você tem que amar as ovelhas, né? Você tem que amar o seu próximo. Como é que você ama o próximo se você prefere fazer médiazinho, pagar de respeitávelzinho no meio da mídia mainstream, em vez de defender a sua família, pelo menos ideologicamente? Já que você não é macho de ir lá pegar uma faca e escrever eu sou um ladrão na cabeça do bandido, pelo menos defende o cara que fez isso, caralho. Tomar no cu, porra, vai se fuder, bando de defensor de bandido do cacete. Caralho, vocês me deixam louco, cara. Bando de esquerda. Aí eu vejo lá o Hélio Sossão. Escreve lá que não foi proporcional. O mesmo cara que fala que imposto nem sempre é roubo, né? Cara, ladrão é ladrão! Então é claro, o cara que vem falar que imposto nem sempre é roubo, ele já tem a ladronice no sangue. Aí ele vê o amiguinho dele lá e fala aí, vai ficar com peninha, claro. Bandidagem toda. Não foi proporcional mesmo. Porque o certo mesmo é enfiar a faca no olho, aqui ó. Girar, seu ladrão, nunca mais você vai assaltar ninguém. Pô, não cortou a mão do cara. O cara vai continuar com a mão pra roubar os outros. Ele pode até estar escrito eu sou ladrão lá. Isso aí ele vai tirar com laser. Hoje em dia a tecnologia consegue tirar essa tatuagem aí. Ele ainda tem mão. Ele ainda pode roubar os outros porque ele tem mão. Quer dizer, o cara foi bonzinho, meu. Tinha que ter cortado a mão, além da tatuagem. Porque sem mão ele não rouba. Vai roubar com o quê? Com a perna? É foda, né? Existia um cardeal, Juan de Lugo, cardeal católico, que ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: se nós abolirmos as punições duras, as punições cruéis, as punições com tortura, inclusive, ele inclusive defendia a tortura, eu também defendo a tortura, nós vamos ter um monte de malefícios contra a sociedade, contra o bem comum, mas não é o bem comum no sentido coletivista, socialista. É o bem da somatória das pessoas de bem. Então este cardeal católico, Juan de Lugo, deixou muito claro. Se você não tem a cabra-macheza de ir lá e aplicar uma punição dura contra os bandidos, você vai abrir os flancos da sociedade para todo tipo de malefício contra o bem comum. Porra, você acha que é cristão você abrir os flancos da sociedade para os malefícios contra o bem comum? Não! Então você vai lá e mete a bala no cara mesmo. Existe uma doutrina que os teólogos católicos tratam também, que é o compelle intrare, que seria force-o a entrar.
Alguns interpretam muito mal essa doutrina dizendo que nós devemos catequizar pela força. Não é isso. Ninguém catequiza pela força. A crença vem de dentro. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. A minha teoria é de que você deve compelir a pessoa a agir segundo a moral cristã naquilo que, se ela não agir, ela estará prejudicando o próximo, trazendo grandes malefícios e invadindo propriedade privada. Então você não vai compelir o cara a ser casto. Você não vai compelir o cara a ser devoto. Você não vai compelir o cara a parar de beber, porque esse é problema dele. Mas você vai sim compelir o cara a não ser ladrão. Você vai sim compelir o cara a não ser estuprador. Porque isso afeta os inocentes. Isso afeta a escolha dos inocentes. Então, você quer, sei lá, você quer cheirar cocaína numa orgia gay na puta que pariu. O problema é seu. Ninguém vai te compelir a nada. Agora, você vai ser ladrão? Não. Ladrão você não vai porque você vai afetar inocentes. Então é assim que eu interpreto a doutrina do compele entrare. Aí fica aquela pergunta sobre anarcocapitalismo, né? Pô, mas e aí? Quem é que julga se foi proporcional ou não sem o Estado? Bom, primeiro que o Estado é um bandido da pior espécie, não tem que julgar porra nenhuma, tem que se fuder, tem que ser destruído a tiros. Foda-se o Estado. Agora vamos discutir que nem gente. Tiramos o pior bandido da equação, que é o Estado. Como é que nós vamos fazer? O tema de justiça privada é um tema muito longo. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre isso. Só que agora eu tô com outros afazeres aqui. Eu tô estudando catedrais góticas, que eu vou dar uma palestra sobre isso. Só que é o seguinte... Vou ser bem sucinto. Existem pessoas que defendem uma punição ainda mais grave do que o que o tatuador fez com esse bandidinho de merda aí. Eu, por exemplo. Existem os outros que acham que foi proporcional, tá na medida. E existem os cuckolds que acham que ele exagerou na punição. Isso porque não foi a sua família que foi roubada, né, seu bosta? Falta de empatia da porra. Então, como é que faria numa sociedade? É claro que a sociedade procuraria economizar custos de transação e custos oriundos do risco através de contratos privados que preconizariam um devido processo da lei, né? O due process of law, o direito ao defeso, né? Cabe ressaltar que o direito à defesa, do process of law, o habeas corpus, tudo isso foi invenção da Inquisição, tá? A Inquisição foi avanços jurídicos em relação à barbárie estatal que era antes. Então todos esses avanços são avanços, digamos, anarcocapitalistas, né? Veio da instituição privada que é a igreja, não do Estado positivista. O Estado só fazia merda. Porém, isso tem que ser privado por quê? Porque a justiça, o grau de justiça de uma decisão judicial afeta a prosperidade moral e material de uma sociedade. Então, se as pessoas forem livres, totalmente livres para exercer o seu direito à secessão, para constituir sociedades privadas sem interferência de um Estado, sem um monopólio forçado da justiça, elas poderão, então, testar se as suas ideias de teoria punitiva são realmente justas ou não. Como isso seria testado? Isso seria testado através de tentativa e erro, de aperfeiçoamento. O que o Stringham, no livro dele, sobre lei numa sociedade livre, né? Anarchy and the Law, chama de descoberta hayekiana da justiça. Porém, eu devo fazer uma ressalva aqui. Isso aqui não é uma brincadeira, tá? Isso aqui não é testar se essa... Porra... Cadê o coisinha aqui? Isso aqui nós não estamos testando se esse inseticida aqui vai matar os insetos, se ele fede, se sai o trequinho aqui. Aí, ó, tô sendo desproporcional contra a formiga aqui. Foda-se a formiga. Nós estamos lidando com direitos naturais. Então isso não é brincadeira, isso não é pra sair testando com tentativa e erro, não é nesse sentido que eu falei. Mas o fato é que nós temos que ter em mente a ideia de que existe uma moral absoluta, existe um direito natural absoluto, que infelizmente a nossa razão e o nosso senso moral é limitado demais para descobrir, e que nós temos que descobrir. E o único jeito de descobrir é através de um livre mercado, não de justiça. Porque falar em livre mercado de justiça seria dizer que o conceito de justiça é tão relativo quanto os preços do mercado. Não é. Quando nós falamos em livre mercado de justiça, nós temos exatamente o sistema que nós temos hoje, onde os mais fortes e morais ganharam. Então, o que eu estou falando é um livre mercado de sistemas judiciários, onde as pessoas pagariam as consequências da sua falta de senso de justiça ou colheriam os frutos do seu senso de justiça. Então, nesse caso, a sociedade seria defendida contra um bandido no livre mercado, e a maioria das pessoas concorda que bandido tem mais é que se fuder, porque elas realmente estão preocupadas em preservar a sua comunidade. Elas estão preocupadas com os seus. Agora, como é que você contornaria o problema de aplicar uma punição
extremamente absurda, desproporcional contra um infrator, né? Então vamos supor, chega um cara e rouba um iogurte no supermercado. Você não pode aplicar o boi grego no cara que roubou um iogurte de supermercado, certo? Como é que isso funciona? Mais uma vez, existe o interesse das pessoas em não sofrer essas mesmas injustiças, assim como elas têm o interesse em se proteger contra os bandidos injustos, elas também têm interesses em não ser elas mesmas vítimas dessa punição ou ter um parente punido dessa forma, e também entraria um aperfeiçoamento moral da humanidade, já que as principais consequências de um determinado sistema jurídico seriam sentidas principalmente não por meios materiais, mas pela consciência moral que deve ser desenvolvida. Então é claro que eu vou ter um grau de empatia com o carinha que roubar um iogurte no supermercado e não vou permitir que ele seja torturado até a morte. Agora, um bandidinho que invade a casa do sujeito, não é furto famélico, ele invadiu a casa para roubar uma bicicleta de um trabalhador, invadir a casa já acabou, cara. A casa é sacrossanta. E o que você acha que aconteceria se esse bandidinho entrasse numa casa que não tivesse um tatuador fortão, mas tivesse uma velhinha em defesa? Ou, pior, tivesse uma mocinha lá? Provavelmente o cara estupraria. Então o cara é um vacilão mesmo. Eu sou a favor de torturar esse cara com requintes de crueldade? Não. Aí seria desproporcional. Então a consciência moral das pessoas objetivando a verdade da moral absoluta, num sistema livre, onde existe um livre mercado judiciário para testar essa teoria diante da âncora da realidade, é a solução. Não o Estado. Porque o Estado faz exatamente o contrário. O Estado protege o bandido e aplica proporções e aplica punições totalmente desproporcionais contra coisa que nem crime é. Então você vê, por exemplo, mais uma vez falando do caso do Ross Ulbricht. Cacete. O Ross Ulbricht, simplesmente por comercializar produtos que a gangue estatal não permite, pegou prisão perpétua. Cadê a proporcionalidade? Né? O Daniel Fraga xinga um filho da puta de um juiz lá de filho da puta, o juiz quer assaltar ele em 25 mil reais. Cadê a proporcionalidade agora? Caralho. Então é isso que o Estado faz. Agora, o que aconteceu com o tatuador? Ao invés de receber a sua devida comenda, sua devida medalha, ele foi preso. E aí a polícia ainda tem a cara de pau de falar, infelizmente nós temos que prender o cara, que a justiça mandou. Porque o policial lá, ele fala, bem feito pro bandido, mas agora eu vou prender o cara que fez isso com ele porque a justiça mandou. Cara, isso não é desculpa, vocês me dão nojo. Eu tenho mais nojo de você do que do juiz esquerdopata que mandou prender. Sabe por quê? Porque, vamos lá, vamos calar a boca desses lambedores de coturno de uma vez por todas. O policial concorda que bandido bom é bandido morto. Pelo menos esse que fez o poste. Apesar disso, ele vai lá e prende o cidadão. Porque o juiz mandou. Aí você imagina, bom, o juiz deve ser um cara tipo o Dr. Manhattan, com 5 metros de altura, que cospe antimatéria pelo olho, e ele tem um exoesqueleto de adamantium. Então o policial é obrigado a ir contra os seus próprios princípios morais e prender um justiceiro, porque senão o cara de 5 metros de altura mata ele. Não, o juiz não é um cara de 5 metros de altura. O juiz é um gordo, velho, flácido, babão, que não aguenta na porrada nem comigo. Eu quebro o juiz na porrada. Então por que o policial teve que obedecer o juiz? Senão eu vou preso. Você vai preso por quem? Por um outro policial. Que se não te prender também vai preso. Preso por quem? Por um outro policial. Então no final das contas a culpa realmente é da polícia. Porque a polícia não é obrigada a obedecer o juiz. Porque o juiz é fisicamente mais fraco do que a polícia, isso é óbvio. Se ele é fisicamente mais fraco do que a polícia, não existe coerção do judiciário contra a polícia. A polícia obedece esse judiciário de merda, esquerdista, porque quer. Da mesma forma, um oficial nazista matou judeu porque quis. Porque o Hitler não podia obrigar a Alemanha inteira a fazer o que fez. Aí vem o cidadão e fala, mas se eu não fizer isso, eu perco o emprego. É aí que os neoconzinhos, lambedor de coturno, se encontram com a esquerda. Eles são exatamente a mesma coisa. Porque quando um bandidinho, filho da puta, comete um crime, o que a esquerda fala? Coitadinho. Vítima da sociedade. Não tinha o que comer. Ele fez isso para alimentar a família. Ele fez isso porque ele não teve oportunidade. Papo de esquerdista.
Mas a direita é a mesma coisa. Basta que o bandido use uma farda. E a direita vai ter a mesma porra de discurso. Ah, tadinho, ele vai perder o emprego. Ah, tadinho, ele tava cumprindo ordem. Ah, tadinho, ele tem família pra sustentar. Ah, tadinho, ele não pode ser exonerado da corporação porque era o sonho de criança dele servir a polícia. Qual é a porra da diferença, então? Você tá defendendo o bandido da mesma forma. Um defende o bandido de bombeta e moletom e o outro defende o bandido de farda. Não tem diferença. Se você vai perder o emprego, se você se recusar a cumprir uma ordem moral, então perca a porra do seu emprego, caralho. Porque olha o grau de utilitarismo dos caras. Então tá justificado sequestrar um justiceiro inocente, cobrar imposto do cidadão? Tá justificado pra você não perder a porra do seu emprego? Um emprego que seria muito melhor se não existisse? Uma instituição que existe pra cumprir ordem de político, uma instituição que existe pra cumprir ordem de juizinho de esquerda, tem que acabar. Seria melhor se ela não existisse. Ah, mas e aí? Quem é que vai prender bandido? Quem é que vai matar sequestrador? Quem é que vai matar estuprador? Ué, as polícias privadas que surgiriam caso não existisse uma polícia estatal pra nos proibir de fazer isso, porra! Simples. Caralho. Bom, é isso, que mais que eu posso dizer? Agora, não vem com esse papo, não é católico. Fica defendendo. Santo Afonso Maria de Ligório, chamado príncipe dos teólogos morais, doutor da igreja, defendia o uso da tortura em interrogatório. Ele foi o último grande teólogo moral da igreja católica a defender o uso da tortura em interrogatório, porque depois as coisas começaram a viadar um pouco, né? Mas tá aí, um grande santo também. Então não vem com essa não, tá? Bom, vou responder essa pergunta aqui. Beijo pra Jordânia. Abraço aí pro Leonardo Souza, pro grande Lucas Cruz. Tatuou foi pouco, muito bom. Abraço pro Zé Osvaldo, um mito da Poli. O Otávio Augusto Campos nos lembra aqui. O André Felipe, aliás, esse grupo tá se afeminando cada vez mais. E o Otávio Augusto, esse grupo me lembra o MBL. Pois é, cara. Libertário de saia no tempo de William Wallace. Era William Wallace, né? Começo do século XIV, 1314, Batalha de Bannockburn. Aquilo era o libertário de saia, né? Saia escocesa, o kilt. Ia lá e matava inglês no campo de batalha. Conseguiu a independência da Escócia. Aí, libertário de saia hoje é uma saia mesmo e o cara lá, o machismo dele tá doendo em mim. O que aconteceu, cara? É soja, só pode ser a soja, cara. Sérgio Simões, grande abraço. Eduardo Augusto sobe pra Salvador. Lá eles molestam, mas não rouba não, bichinho. O Felipe Assad, grande goleador aqui dos comentários, fala o seguinte: o que o pessoal não sabe é que antigamente você perdia o braço, ficava marcado com ferro. Pois é, faltou usar um ferro em brasa ali. E era boicotado com essa marca até pra comprar comida. Pô, esse boicote moral protegeria a sociedade contra qualquer tipo de roubo. Aí o cara rouba um aleijado hoje em dia, diz o Felipe Assad, e estão culpando mais o tatuador do que o bandido. Excelente comentário do Felipe Assad para você ver a degeneração da nossa sociedade. Nós estamos simplesmente cagando pro cidadão de bem, para proteger bandidinho. Antigamente ele perdia a mão. Eu lembrei também do seriado Espartacus, né? Que quando o gladiador fugia do Ludus, ali o gladiador tinha razão, né? Que eles eram escravizados pelos filhos da puta dos romanos. Mas os caras marcavam a testa dele com fugitivos, para ficar marcado. Nesse caso, claro, os romanos eram os agressores. Porém, é interessante o conceito de deixar marcado. Isso aí é um favor que ele faz para a sociedade de disponibilizar informação a respeito do caráter desse bandidinho. Esse cara não tem que realmente ser encarado como uma pessoa qualquer. Esse cara é um ladrão. Esse cara é alguém que está disposto a violar a propriedade privada para obter vantagens espúrias e o resto da sociedade tem o direito de saber isso.
Flávio Schneider, não fala isso pra mim. O Flávio Schneider tá falando que já tem vaquinha pra ajudar ele a retirar a tatuagem. Não é possível. Não dá, cara. Aí vem o trabalhador pobre com o filho com leucemia, não tem um filho da puta pra doar um centavo pro cara, né? Agora pra fazer vaquinha pra bandido tem. Aliás, por falar nisso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe um grupo de heróis na Europa que eles são identitários e eles estão organizando aí um crowdfunding para ajudar a combater os criminosos das ONGs que estão trazendo terrorista islâmico para dentro da Europa. Sugiro que vocês pesquisem ali na internet quem são esses caras e ajudem eles também. Isso é uma boa causa. Abraço pro grupo Crusaders. Beijo pra Ana Bentes. O Felipe Assad pergunta se era melhor tatuar ou quebrar as pernas dele. Bom, eu acho que deviam fazer alguma coisa com as mãos dele, pra ele não roubar mais. E tatuar, obviamente. Agora deixa ele paraplégico. Pode ser também, mas eu não... O cara vai viver à custa do Estado aí. Tatuagem foi uma boa. Podia ter sido com ferro em brasa. Opa, João Ostrovski vai responder o imbecil do Conde. Cara, o Conde é um bosta, que não merecia nem resposta. Mas só vou desmoralizar ele, porque ele já apanhou de mim uma vez, no campo econômico. Agora eu vou dar uma surra nele no campo social e teológico aí. O cara é um desonesto. Os argumentos que o Conde usou foi contra o coletivo Nabucco, cara. Agora ele vai querer me atacar? Não vai conseguir. Ó, tem pergunta muito boa que eu tô pulando, porque são perguntas que exigiriam... Não é nem um vídeo, é uma série de vídeos. Por exemplo, a pergunta do Jefferson Lopes é muito boa. Como resolver o problema dos freeriders no que se refere à segurança privada? Essa é uma pergunta excelente. Eu conseguiria desenvolver muito bem o tema. Você pode entrar aí no Paulo Cogos mini blog, que a maioria dos posts é sobre isso. Só que pra falar numa live agora eu ia demorar mais 2 horas. Por isso que democracia não dá. Porque como é que você vai explicar isso pro eleitor comum, né? Não dá. Simplesmente você tem que acabar com esse negócio de votar e pronto. Mas eu vou ter o maior prazer de fazer uma live sobre isso. Eu vou ter que desligar aqui, que eu tenho que terminar meu trabalho aí de catedrais góticas. Lucas Guevara Silva, ele pergunta assim, no anarcocapitalismo eu poderia comprar uma rua e fazer uma ditadura comunista? O Guevara tá doido pra fazer uma ditadura comunista aí, né, tchê? Guevara. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura. Essa é a mágica do anarcocapitalismo. Você poderia ter a sua própria ditadura comunista privada. Vocês já pensaram nisso? Então tá aí um excelente argumento para você usar com qualquer estatista. Você chega para aquele seu amigo mais comunista que tiver, ou você chega para aquela gatinha comunista, né? Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer. Aliás, você chega pra... Se você estiver numa festa e encontrar uma comunista gatinha, você chega pra ela e fala assim: é, gatinha, eu achei que essa festa não ia valer a pena, mas valia. Mas valia. Bom, aí você fala, escuta, qual a chance de você conseguir implantar o seu específico ideal de sociedade numa democracia, com milhões de pessoas, num Estado? Você depende de Estado, você depende de político, você depende da maioria, você depende de um monte de fatores. No anarcocapitalismo, você poderia, dentro da sua propriedade privada, implantar o ideal de sociedade que você quisesse. Você poderia colocar os falancérios de Fourier ali, você poderia colocar ali o seu anarcofeminismo coletivista. Você ia poder implantar uma ditadura stalinista. Imagina que louco você ser um Stalinzinho do seu encapistãozinho ali. Simplesmente você não pode forçar ninguém a fazer parte disso. Agora, se você tem tanta fé no sistema que você defende, por que você não arriscaria um pouco do seu capital para implantar isso no seu encapistão e tentar atrair clientes, por assim dizer? Você quer implantar na força porque você sabe que isso aí é uma merda, né? Então, esse é um excelente argumento.
O anarcocapitalista não quer te obrigar. Por exemplo, eu defendo uma sociedade cristã, conservadora, uma teoarquia cristã, na minha propriedade privada. E gostaria de me associar a todo mundo que também quisesse voluntariamente fazer parte disso. Eu não vou obrigar um hindu a fazer parte disso. Eu não vou obrigar uma neo-ateia feminista, lésbica, poligâmica a fazer parte disso. Se ela quiser ir pro inferno. Então, essa é a beleza do anarcocapitalismo. Thor Guimarães, se fosse para você perder o emprego e não ter renda nenhuma em nome da moral, você perderia? Nosso grande mestre, nosso Senhor Jesus Cristo dizia, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Claro, vamos supor, eu tô num emprego que ganha 10 trilhões de dólares. E tudo que eu preciso fazer é dar um soco na cara de um cara. Tá, eu dou, vai. Eu violo a moral. Agora, eu tô lá no mesmo emprego, ganhando 10 trilhões de dólares, e eu preciso matar uma criancinha. Aí não. Então, eu não sou santo. Existem atos imorais que eu faria e faço. Eu sou um pecador, cara. Eu não vou me confessar toda hora ali, porque puta merda, cara. Só faço bosta. Agora, tem coisa que eu não faria, cara. Tem coisa que eu não faria nem fudendo. Eu não prenderia esse tatuador. Eu daria uma medalha pra ele. Ah, e o emprego que vai pra puta que pariu. Tô respondendo sinceramente. O Dave Wendt pergunta se eu não gosto de transgênicos. Transgênese de alimentos existe desde que o mundo é mundo. O homem sempre fez enxertos agrícolas ali. Aquilo era uma forma de fazer transgênicos, porra. Não tem problema nenhum. O que eu sou contra é o FDA, é a aliança nefasta do FDA com a Monsanto, por exemplo. E aí eles ficam monopolizando essa porra. Isso que eu sou contra. Agora, o transgênico como conceito, isso não tem problema nenhum, cara. Isso é frescura de eco-vegano aí. Matheus Miguel Cogos, fale sobre os terraplanistas. Eu não tenho nem o que falar. Tem que bater num cara desse. Terraplanista no século XXI, meu amigo. Aliás, cabe dizer aqui que a Igreja Católica combateu pesadamente a ideia do terraplanismo, que inclusive é considerado heresia dentro do catolicismo. Só para desfazer alguns mitos aí. Agora, você pega qualquer livro aqui, cara. Ó, quer ver? Já que você falou em terraplanista, só para calar a boca desses vermes que não deviam nem estar sendo citados aqui. Uma vez eu resolvi dar uma folhada nesse livro aqui. Eu não li ele inteiro. Principles of Naval Weapon Systems. Esse livro aqui é um livro árido, cheio de cálculo. Eu não li essa parte. Eu só quis ler mais a parte de estratégia militar mesmo, história militar, que é o que me interessa. E aí eu tava lendo lá, os caras pra calcular a trajetória dos mísseis, eles assumem a curvatura da Terra. Porque eles precisam acertar a porra do alvo. Então acabou, cara. Tá num manual técnico militar aqui. Se a Terra fosse plana, eles iam errar o alvo, simples. Então, terraplanistas é uma merda, cara, vão se fuderem. Eu nem sei por que eu tô comentando isso. Olha, só pra terminar a live, que tem pergunta pra cacete, isso aqui vai ficar com 2 horas. O Luan Luca, ele fala assim, e o argumento de que o bandido pode mudar? Isso é totalmente irrelevante e o exemplo que eu uso é o seguinte. Imagina aquele sujeito enorme, sujeito normalzão, de buenas ali, vai na missa de domingo, inclusive, e ele tá afim da menina. Ele gosta de uma menina, a empresa dele tá com certa dificuldade financeira, a mãe dele tá doente e o tratamento é caro. Quer dizer, ele não tá numa situação confortável. Aí vem o concorrente dele, com um puta de um carrão, lucrando horrores. Ele ainda deu um jeito de fazer uma inovação na empresa dele que realmente vai quebrar a empresa do sujeito do exemplo aqui. E ainda por cima, a mina que o cara gosta começa a sair com o concorrente mais rico. Aí vamos dar nomes, vai. O João vê o seu concorrente pegando a mina que ele gosta, acabando com a empresa dele e ele precisando tratar a mãe. Aí ele começa a ficar meio assim, né? O que ele faz? Ele vai lá e dá um tiro no cara.
No que ele mata o cara, ele já se arrepende, ele já vai se confessar, ele, puta, fiz merda, mas pelo menos agora eu vou poder ter alguma chance de recuperar minha empresa, tratar minha mãe e ficar com a menina. Bom, esse filho da puta desse assassino pode ter a justificativa idiota que ele quiser, mas ele é um assassino. Porém, do ponto de vista da ressocialização do caralho, que ele vai mudar, ele já mudou. Ele não é um cara que vai sair matando. Ele não é um terrorista. Ele não é um bandidinho que sai matando todo mundo. Ele é um cara que cometeu um crime isolado. E daí? Ele cometeu um crime isolado. Mas é um crime, é um homicídio. Ele matou um cidadão inocente. Ele acabou com uma vida, ele destroçou uma família. E se ele vai ser ressocializado, foda-se. Ele tem que ser punido por homicídio e a pena é morte. Fim. Acabou. Então o argumento, ressocializar, não ressocializar, é irrelevante. Caguei. Eu não sei de onde tiraram esse conceito de ressocializar. O negócio é punir. Depois, é bom você ficar esperto e não cometer o mesmo crime, senão você vai ser punido de novo. Acabou. Bom, isso aí. Senão, tem muita pergunta. Vai ficar enorme. É isso aí. Um abraço. Beijo pras meninas.